Gênesis 3, 8 e 9 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Eu quero começar perguntando para você o seguinte: em algum momento, eu creio que todo mundo aqui já sentiu saudade, né? Isso faz parte do ser humano, né? Inclusive é muito legal essa palavra ter só no português, né? Um sentimento que é tão profundo, né? Enfim, e a gente não encontra em nenhum outro idioma uma palavra que possa significar ou simbolizar a saudade. Mas a minha pergunta é se você já sentiu saudade de algo que você não sabia dizer do que era. Porque saudade de algo que a gente sabe o que é, a gente conta a história, enfim, né? E a gente até rememora. Mas quando a gente sente saudade de algo que a gente não tem muita noção do que é, sabe? Aquele incômodo que, cara, falta alguma coisa. Acho que é esse o sentimento, mais ou menos. Acho que não tem nem como explicar. Só que daí, como a gente não tem para onde olhar para matar essa saudade, a gente fica daí com aquele sentimentozinho no nosso coração, né? E esses tempos atrás, o Senhor me chamou, já faz algum tempo. Existe uma canção de um cantor chamado Sérgio Sás, e a música se chama Bem Ali. E é uma música muito bonita. E o clipe dessa música, ele começa com uma senhorinha e com a sua neta conversando ali, né? E aí a neta vira: vovó, o que você tem? Ela tá com uma cara meio preocupada. E aí a avó dela fala: olha, eu tô com saudade. E aí ela pergunta: mas saudade do quê? E aí a avó fala: não sei, mas eu tô com saudade, né? E aí a música começa. O clipe é lindo, inclusive. E o fato é, gente, que esse sentimento que a gente às vezes pode sondar o nosso coração, rondar o nosso coração, de sentir saudade de algo que a gente não sabe dizer de onde é porque desde sempre havia um lugar para nós em Deus. Desde sempre houve um espaço, houve um lugar que era específico para nós em Deus. E da mesma forma que nós tínhamos um lugar em Deus, Deus também tinha um lugar em nós. Então, basicamente, era algo que se completava, era algo que não se tinha nenhuma dúvida de que um estava com o outro. E é exatamente esse o ponto, né? Porque como existia um lugar para nós nele e existia um lugar dele para ele, né, em nós, nós entendemos que por algum motivo, e aqui a gente pode dizer que tem a ver com a questão do pecado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, essa separação aconteceu, essa desconexão aconteceu. Então aquele espacinho que era de Deus na nossa vida não foi preenchido, porque só Ele cabe nesse lugar, e aquele lugar que nós temos em Deus também não foi preenchido, e Ele aguarda que nós consigamos e possamos viver isso também. Então, para que isso fosse restabelecido, a gente vai começar nesse mês de agosto mais uma série de pregações, e eu creio que o Senhor tem compartilhado algumas coisas com a gente que têm sido muito profundos. Eu gostei muito do que Deus falou com a gente sobre o amor nessas últimas 4 semanas, e eu creio que essas próximas 4 vão ser uma bênção para isso. A gente vai falar sobre um plano que Deus criou para que tudo isso se resolvesse. Então o nome dessa série de palavras que a gente vai ter a partir de hoje é o Plano Emanuel. Ele vai se chamar o Plano Emanuel. A palavra de hoje chama Bem Ali, que é o nome da música que eu falei para você, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é exatamente porque o Plano Emanuel, ele começa com essa origem da verdade do Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco em hebraico. Então, quando alguém se chama Emanuel, essa pessoa está falando que Deus está com ele, né? E quando nós falamos isso, nós estamos também declarando a mesma coisa para as pessoas. Então, a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Assim foi também dito que seria o nome de Cristo, de Jesus, né? Jesus era o Emanuel, ou seja, ele representava a presença de Deus no nosso meio. Deus conosco, ele estava nesse lugar. Então, a gente vai começar falando sobre isso. E agora eu vou começar falando do início de toda a história, tá? Eu quero falar em Apocalipse 22:16. Existe um versículo que diz assim: Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas.
Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Gente, Deus criou todas as coisas, ok? E aí a gente não vai entrar em detalhes de como isso tudo foi feito, porque não é essa parte da história. Mas eu quero começar falando sobre algo, e aí vocês vão entender lá na frente a conexão disso tudo, mas eu quero falar com você sobre o nascer do sol. A gente mora numa cidade litorânea e o nascer do sol é lindo nesse lugar, né? Eu ainda não consegui ver o pôr do sol em Itajaí, mas eu já sei que é bonito porque eu já vi foto e vídeo, né? Mas enfim, quando a gente vai pra praia, a gente consegue literalmente ver o pôr do sol, né? Então, eu creio que existe algo muito específico e muito lindo no que Deus quer nos falar através do pôr do sol, do nascer do sol. Aquilo que era noite, aquilo que era escuridão, de repente começa a ganhar luz e começa a ganhar luz e o que estava escondido vem às claras, né? Você pode não enxergar coisas à noite, mas no momento em que a estrela da manhã se levanta, as coisas que estavam escondidas surgem aos nossos olhos. E aqui o que Jesus está dizendo é que ele é a estrela da manhã. Então nós temos o nascer do sol. E aqui nós temos, sim, o sol propriamente dito, o astro, né, a estrela sol nascendo, mas nós também temos Jesus sendo comparado, ou na verdade ele mesmo se autodenominando, né, a estrela da manhã. Outro versículo diz assim, Malaquias 4:2: Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Aqui mais uma vez a gente tem a Bíblia falando de Jesus. E mais uma vez a Bíblia está falando e chamando Jesus como um sol, como algo relacionado ao sol. Gente, deixa eu só explicar antes da gente continuar. Eu não estou adorando o Deus Sol, tá bom? Eu estou falando do sol que foi criado por Deus e Jesus, na verdade, graças a ele, né, usa muitos artifícios para que a gente consiga entender quais são as coisas. Então eu não estou falando que o sol é Jesus, tá? E nem que Jesus é um sol. Mas eu estou dizendo, de forma figurativa, a representação e a representatividade desse Jesus. Então aqui em Malaquias, aqui já ainda no Antigo Testamento, o profeta está falando exatamente que o sol da justiça se levantará. Como o próprio Jesus se denomina estrela da manhã, que é o sol, ele está falando do próprio Jesus como o sol da justiça. E aqui o que Malaquias está falando, gente? Eu acho maravilhoso a gente entender isso. Ele está falando o seguinte, olha... Vocês estão num mundo onde a justiça não pode ser creditada, né? Infelizmente, o mundo contaminado pelo pecado, vão haver muitas injustiças, muitas. Mas Malaquias está falando que se levantaria o sol da justiça, ou seja, aquele que traria luz para a justiça. E ele termina dizendo assim, ó, trazendo cura em suas asas. Gente, tem algo que possa machucar mais do que uma injustiça? Ou, claro que tem coisas que podem machucar mais, mas eu digo assim, a injustiça, ela causa em nós uma dor muito grande, né? E o que a Bíblia está falando aqui é que Jesus é esse sol da justiça que se levanta e traz cura na nossa vida e no nosso coração. Então, eu creio que o Senhor quer começar a falar conosco através disso. No nascer do sol, gente, as trevas são desfeitas. As trevas acabam, deixam de existir. No nascer do sol, além da beleza, além de tudo isso, nós temos o calor, nós temos algo que nos aquece, né? A noite pode ser fria, mas durante o dia o sol faz aquecer, né? Mesmo no inverno, a gente passou aí alguns dias bem frios aqui em Itajaí, inclusive, né? Brincaram que foi a gente que trouxe. E possivelmente foi, né? Tava mais frio aqui do que lá, exatamente, é verdade. Então, de alguma forma, estava se movendo alguma coisa. Mas o mais interessante é exatamente isso, né? Quando o sol surge, quando o sol aparece. Hoje, por exemplo, a gente teve o Dia dos Pais lá da escola do Luca, e quando a gente saiu de casa estava friozinho, não estava frio, mas estava friozinho. Só que de repente, lá por 10 horas, o sol surgiu, né? As nuvens saíram e o sol surgiu e, gente, aí aqueceu, aí ficamos quente. Entramos no carro, o carro estava quente, porque ele ficou no sol. Então eu creio realmente que o sol ele tem esse lugar específico e o nascer do sol, falando de forma prática para nós também é muito claro. Mas, apesar de eu ter dado essa introdução do nascer do sol, eu não vou falar do nascer do sol. Vamos falar um pouquinho, mas não é esse o foco. Eu vou falar do outro extremo do negócio, eu vou falar do pôr do sol. E eu quero
dizer para você o seguinte, gente, com muito respeito, e aqui agora são opiniões, tá? Você pode ter outra opinião, não tem nenhum problema. Mas para mim, o nascer do sol é muito bonito, mas o pôr do sol, na minha opinião, ainda é mais bonito. E eu digo por quê? O nascer do sol, você tem a claridade do dia e traz a luz. Isso é lindo pra caramba. Agora, você já parou para ver quantas cores ficam o céu, né? Quantas cores tem o céu no momento em que o sol está se pondo? Alguém já parou para ver? Nessa época do ano, inclusive inverno e outono, é mais bonito ainda, na minha opinião, porque você tem um laranja que vai virando um roxo, que vai virando um azul, que vira um amarelo, e aí vai descendo aquele sol, né? E ele vai se pondo, vai se colocando ali. E nisso, essa luz toda, né, essa claridade toda. Hoje, quando a gente chegou, o sol tava descendo aqui, tava quase no finzinho ali. E o Lucas tirou uma fotinho ali não sei se postou, não sei o que você fez, postou, filho, então tá bom. Mas linda, inclusive, esse pôr do sol, e mesmo no meio das nuvens, né? Isso, aliás, é outra coisa que eu acho lindo pra caramba. Quando tem um monte de nuvem, né? Não só as nuvens ficam coloridas, mas aí aquele sol que tá se pondo, essa luz toda diferente, né? Você tem ali no meio das nuvens sai aqueles raios coloridos, né? Eu digo, gente, que assim, ó, com certeza a Pantone, né, tem cores diversas, infinitas, né? Ou não sei se infinitas, mas eu sei de um artista que tem realmente cores infinitas, porque você pode olhar e você vai ver cor à beça. E assim, você já parou para pensar, gente, a possibilidade de laranja e azul combinar? Não combina, né? Mas ele consegue fazer combinar de alguma forma, porque quando a gente olha, a gente vê algo lindo, né? E aí o Senhor me chamou a atenção para o pôr do sol, e o Senhor me chamou a atenção por um motivo específico. O pôr do sol, gente, era o momento em que Deus preparava tudo para estar com o homem na terra. A gente leu o versículo 8 e 9 de Gênesis 3, e o versículo 8 diz assim, ó: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. O que o autor está falando aqui, Moisés escreveu esse livro, mas a tradução ali de viração do dia é o pôr do sol, é o entardecer. Em outras versões você vai encontrar essa explicação. Mas quando a Bíblia fala que o Senhor estava andando na viração do dia, é um encontro que ele tinha todos os dias com o homem. Todos os dias, lá no Éden, antes que o pecado surgisse, o Senhor vinha até a terra e ele ia ao encontro do homem para ter tempo com ele. Lembra que eu falei no começo de que nós tínhamos um espaço em Deus e ele tinha um espaço em nós? Era um complemento, era uma completude, né? As coisas se uniam ali de tal forma para fazer com que esse momento era especial. Era o momento do encontro de Deus com o homem. Dia após dia, essa era a verdade que acontecia. Para pensar, gente, e isso para mim é algo que estoura a cabeça quando eu paro para pensar nisso. Vocês já pararam para pensar que as únicas pessoas que viram Deus face a face até hoje foram Adão e Eva? Somente eles tiveram essa oportunidade. A gente vai ter em nome de Jesus quando a gente chegar lá e a gente vê ele face a face, vai ser lindo demais. Mas até esse momento que nós estamos vivos, ninguém viu Deus face a face a não ser Adão e Eva. Então, eu paro para pensar e paro para imaginar, quando eu olho o pôr do sol, eu realmente entendo e acredito que o Senhor manteve ser bonito dessa forma, porque era o momento ápice do dia do homem e de Deus. Quando eles se encontravam na terra e batiam papo, literalmente, né? Aí vai na minha criatividade, né, gente? Eu viajo pra caramba. Mas eu imagino eles caminhando no Éden e Adão falando, ó, pra esse aqui eu dei girafa o nome. E aí, por que você deu girafa? E aí ele explica por quê. Eu não vou saber porque não fui eu que dei o nome, né, gente? Mas enfim, e eu consigo imaginar eles conversando sobre essas coisas, eu consigo imaginar Deus perguntando, e aí, você gostou da planta X? Você gostou de comer aquela fruta lá? E assim por diante. Eu consigo enxergar, a gente consegue poder ver isso, né? E mais ainda se explica o pôr do sol ser tão bonito, porque realmente, literalmente, é um momento em que o Senhor preparou para ser o ápice do dia de homem e Deus. Era exatamente bem ali o tempo que nós descansávamos nele e ele descansava em nós.
E é bem interessante a gente falar sobre isso. A Bíblia fala muito sobre nós descansarmos em Deus. E não que nós temos poder para fazer com que alguém descanse, no caso, com que Deus descanse, né, gente? Mas eu também paro para pensar que exatamente por poder ter esse momento junto com o homem, eu creio que Deus se deleitava também nessa presença, nesse lugar. Eu creio que o Senhor também aproveitava para poder descansar das preocupações que ele poderia ter, ou assim por diante. Mas eu realmente consigo enxergar o Senhor fazendo com que isso fosse algo muito, muito especial, não só para o homem, mas para o próprio Deus. O próprio que criou todas as coisas. Mas aí, gente, esse texto de Gênesis que a gente leu, esse dia que Deus estava vindo aqui foi um dia diferente de todos os outros. Esse dia aqui, se você ler um pouquinho antes ali em Gênesis 3, foi o dia em que Eva e Adão comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore que o Senhor tinha falado, olha, vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, menos daquela árvore, né? E aqui agora, gente, não cabe se é figurativo, se não é, realmente era uma fruta, não é esse o ponto. O ponto que eu quero trazer é que foi o momento da queda do homem. E a Bíblia conta, gente, que assim que eles comeram da fruta, mais especificamente assim que o homem comeu, e aqui eu já vou fazer um parênteses, né? Porque a gente joga a culpa para Eva, coitada. Não que ela não tenha uma responsabilidade no pacote também, né? Mas a Bíblia fala que quando a mulher comeu do fruto, ela ofereceu para o homem, e quando o homem comeu do fruto, eles se olharam, se viram nus e tiveram vergonha um do outro. Ou seja, não foi quando a mulher comeu a fruta que o pecado entrou no mundo. Foi quando o homem comeu da fruta que o pecado entrou no mundo. E isso por quê? Porque ao homem tinha sido dado a autoridade sobre a terra. Então existiam coisas muito específicas acontecendo naquele momento. E a Bíblia fala que no momento em que eles se olharam e se viram nus, eles saíram correndo, pegaram lá algumas folhas eu não lembro agora qual que era a árvore. Enfim, folha de alguma árvore para se cobrir. Para um não ver a nudez do outro, porque eles sentiram vergonha no momento em que eles se viram nus. Eles já estavam nus desde o início, tá, gente? Eles só entenderam que eles estavam nus. E quando eles entendem que eles estão nus, eles dão um jeito ali para se tampar. E a Bíblia fala que, e aí é isso que é muito interessante. Gente, não foi assim, ó. Eles comeram da fruta, Deus desceu e já, né, e desceu além em cima deles. Eles comeram da fruta e Deus veio para o encontro no momento e no mesmo momento todos os dias que ele vinha, que era na viração do dia. Quando era o momento, ele veio. E a Bíblia fala que eles escutaram o Senhor andando pelo jardim no momento em que ele estava vindo e se esconderam. E aí Deus chamou Adão e pergunta onde é que vocês estão. E aí a história continua e a gente tem o entendimento da questão do pecado entrando aqui. É claro, gente, óbvio que Deus, como sendo Deus, sabe de todas as coisas. Ele já sabia tudo o que havia acontecido. Ele não estava se fazendo desentendido, ou ele não era ignorante. E é óbvio que ele não estava perguntando onde é que vocês estão e o que vocês fizeram, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Óbvio que ele sabia. E aqui existe algo muito importante. O pôr do sol, ele tinha esse lugar, gente, de conversa. E nunca deixou de ser diferente. É óbvio que Deus sabe todas as suas necessidades, é óbvio que Deus sabe todas as minhas necessidades, é óbvio que Deus sabe os meus sentimentos, o que eu estou sentindo, se eu estou feliz, se eu não estou, etc, etc. Mas porque desde sempre o foco foi a conversa, a comunicação. Ele fez questão de falar, eu estou te dando oportunidade, traz para mim o que está rolando. E, gente, eu agora quero falar de algo que é o meu pensamento, eu não estou pregando aqui no sentido de acreditem nisso, isso é um entendimento meu, porque a Bíblia não fala, não deixa claro, mas é algo que para mim faz muito sentido. Eu vejo que havia nesse momento um lugar de arrependimento que poderia acontecer e que as coisas se resolveriam. O problema foi que ninguém se arrependeu do que tinha feito. Só foi jogando a culpa um pro outro. O homem para a mulher para a serpente, e a serpente daí perdeu as pernas e ficou se arrastando, né? Então, quando a gente... Vocês sabiam disso, né, gente? A serpente tinha pernas. Todo mundo sabia? Todo mundo, então tá bom. Queria contar uma novidade, mas não foi. Mas é muito interessante a gente entender que o Senhor, ele tem realmente essa vontade, esse desejo de ouvir a nossa voz
para qualquer que seja realmente a situação. O fato é que o pecado acabou nos afastando de Deus. E olha o que diz lá em Gênesis 4, capítulo 4, versículo 13 e 14. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Então, aqui vamos dar uma corrida na história. Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim, eles têm os seus filhos, e Abel e Caim, que foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva, tem um momento ali em que Caim fica bravo com Abel por algumas situações e ele mata Abel. É o primeiro assassinato. Na verdade, é o primeiro momento em que realmente é derramado sangue na terra, né? Sangue humano na terra. E aí, nesse momento, o Senhor encontra com Caim e, da mesma forma que expulsou Adão e Eva do lugar que estavam, Deus também tira Caim do lugar em que ele estava. Porque ele entende que era necessário fazer esse afastamento não, né? Mas essa separação. O pecado, na verdade, ocasionou isso. Mas o que está acontecendo aqui é que daí Caim está dizendo para Deus o seguinte: olha, é muito pesado o que eu tenho que carregar. E com toda certeza, se alguém me achar no meio desse caminho, sabendo que eu fiz o que eu fiz, vão me matar. Então, o que acontece, gente, é que Caim, ele se torna alguém errante na terra, um andarilho sem rumo, sem lugar fixo, sem casa. E é exatamente esse lugar que eu e você nos encontramos nesse momento. Nós nos encontramos como errantes e andarilho nessa terra, sem lugar fixo. Seja porque nós temos Jesus e essa terra não nos pertence, no sentido do pecado, ou seja porque eu ainda não tenho Jesus e eu estou caminhando meio que sem função nenhuma nesse lugar. Então, o pecado, na verdade, ele transforma o homem num ser que é um andarilho, alguém errante, né? Alguém que está caminhando sem rumo nenhum e sem saber se está fazendo certo ou errado o que está fazendo. E aí tem um mantinho aqui, tem um segredinho aqui nesse negócio dessa divisão e dessa separação por causa do pecado, que eu acho que faz muito sentido quando a gente começa a pensar. Vamos lá. Aula de... não sei se é geografia, acho que é geografia. Eu sou horrível em geografia e história, gente, então eu acho que é geografia. Pontos cardeais é geografia, né? Norte, sul, leste, oeste. Beleza, maravilhoso. Então vamos lá. O Sol nasce ao leste e se põe ao oeste. Então o Sol se põe para cá, mas ele nasce daqui, ok? Beleza? Então nasce o Sol no leste, se põe o Sol no oeste. Tanto Gênesis 3:24 quanto Gênesis 4:16 dizem para que lado Adão e Caim vão depois de tudo acontecer. Tanto Adão, depois que eles comem da fruta e Deus fala para que eles saiam do jardim, quanto Caim, depois que ele mata Abel e Deus também fala para ele sair da terra que ele estava, eles vão para leste. Ao leste do Éden, tanto um quanto o outro. Então eles vão para o lado do nascer do sol, ok? Vai fazer sentido, aguenta só um pouquinho. Nós falamos que Jesus é a estrela da manhã e que Jesus é o sol da justiça, certo? Ok. O sol nasce a leste. E o Senhor começou a conduzir esses pecadores, aqueles que estavam fazendo o que estavam fazendo, para leste. Qual que é a conexão que a gente consegue encontrar aí? O Senhor, desde o início, gente, desde o primeiro momento em que o homem pecou, Jesus ainda não havia nascido, não havia vindo à terra, gente. O Senhor já estava mostrando que existia um caminho para se seguir, para que houvesse um entendimento pela estrela da manhã, pelo sol da justiça. O Senhor já estava falando assim, gente, é lógico que isso aqui, gente, é uma conexão espiritual, tá? Não é literalmente isso, porque não era para o sol que eles tinham que ir. Mas quando eles se locomoveram para leste, quando o Senhor mandou que eles fossem para leste, Deus estava falando o seguinte para eles, olha, vocês estão em pecado, vocês fizeram algo que me separa de vocês.
Mas existe um lugar em que vocês podem fazer com que tudo aquilo que está escondido, aquilo que é sujo, aquilo que está escuro, seja clareado. E não tem um lugar melhor que não seja o nascer do sol. Não tem um lugar melhor que não seja leste. Então, Deus está falando aqui, o que a gente pode entender desse contexto, é que o Senhor está trazendo para o homem uma realidade em que tudo que nós fazemos, gente, qualquer pecado que seja, precisa nos levar primeiro a um lugar de arrependimento. A um lugar onde o sol da justiça pode ser justo e nos justificar dos nossos pecados. Um lugar em que a estrela da manhã nasça ao ponto de fazer com que tudo aquilo que está no breu, que você não está enxergando qual que é o rolê, você conseguir ver porque o Senhor está mostrando. E aqui, gente, não cabe só aquilo que é pecado que eu sei que eu peco. Aqui cabe também coisas que eu nem imagino que são ou que eu não estou conseguindo enxergar em mim. Para esse lugar, quando nós entendemos que Ele é a estrela da manhã, que Ele é o sol da justiça, Ele é que clareia a nossa vida ao ponto de fazer realmente com que tudo que estava escondido, sujo, possa realmente vir à tona, para que haja um tratar de Deus. Porque pensa comigo, né? Se eu for querer tirar alguma coisa no escuro, vai ser mais difícil do que se eu for querer tirar alguma coisa no claro. Então, é como se nós precisássemos enxergar junto com Deus para que isso acontecesse. E o mais interessante, gente, é a continuação do texto ali de Gênesis que a gente leu de Caim fugindo, né, errante. Os versículos 14 eu vou ler de novo e o versículo 15 diz assim, ó: Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Mas aí, gente, o Senhor respondeu: Eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Gente, pega isso aqui. Caim tinha acabado de matar o irmão dele. Por um motivo extremamente fútil. Desnecessário, ok? Foi o primeiro assassinato da humanidade. A justiça de Deus seria fazer o quê, gente? Fuzilar. Não estamos falando da época da graça. Jesus ainda não tinha vindo e não tinha morrido pelos nossos pecados. Eu estou falando dos primeiros seres humanos, dos primeiros homens a habitar a Terra. Nós estamos falando de alguém que merecia, conforme aquilo que a graça, né, depois veio resolver, a morte. E para pensar, Deus tinha poder suficiente para matar Caim, assim como Caim fez com Abel. E não era nem por moeda de troca, era porque, cara, você fugiu do meu propósito, eu vou destruir você e acabou. Já falei isso algumas vezes, né, gente? Quando tudo isso aconteceu, Deus tem todo o poder para fazer isso aqui, desfazer tudo e fazer tudo de novo, né? Mas ele decidiu não fazer. E para mim, gente, a maior prova de que ele realmente não decidiu fazer não foi só a questão de Adão e Eva, mas principalmente Caim. Porque Caim realmente fez algo que não tinha motivo algum. E Deus falou, cara, se alguém matar você ou tentar fazer alguma coisa contra você, 7 vezes mais. 7 vezes mais dor, 7 vezes mais sofrimento para quem tentar fazer alguma coisa contra você. Para mim, gente, fica extremamente claro que quando o Senhor nos conduz para esse leste, para esse lugar de arrependimento, de salvação, de tudo isso, ele já estava conectando com Cristo, com quem Cristo seria e o que Cristo faria no mundo. O desejo de Deus nunca foi que a gente morresse por causa do pecado. E aí o que acontece é que é exatamente isso que o Senhor está fazendo. Ele está fazendo com que o homem comece a olhar para o lado leste para entender tudo o que estava acontecendo. Então, ir para leste vai nos levar de volta para o oeste. Expor as nossas vidas, expor os nossos pecados, as nossas mazelas, vai nos levar de volta ao lugar de beleza e liberdade. E é o que nós vamos falar agora. Então a gente falou do leste, nós vamos falar do oeste. Os povos do Oriente, os judeus inclusive, eles consideram, gente, o começo do dia o pôr do sol. Sabia disso? Eles não consideram o nascer do sol o começo do dia. Eles consideram o pôr do sol o começo do dia. No sentido de, a partir dali, começa um novo dia. O sol se pôs, começa um novo dia.
Assim acontecem com as festas judaicas, por exemplo. Eu vou usar os judeus de exemplo porque é o que fica mais próximo também do que a gente acredita. Mas as festas judaicas começam na virada do dia. 6 da tarde começam as festas. Não sei se alguém já teve a oportunidade de trabalhar com um judeu verdadeiro, assim, mas eles até fecham loja. Por exemplo, na sexta-feira, 6 da tarde, não tem mais nada. A gente tem os adventistas que têm uma visão parecida no sentido de guardar o sábado, né? E aí eles também, a mesma coisa, 6 da tarde, para de trabalhar, volta só 6 da tarde do sábado, né? Mas isso, na verdade, vem lá do Antigo Testamento, dos povos lá do Oriente. Eles consideravam que o pôr do sol era o início do dia. Então, o que aconteceu para o Ocidente inventar de que o dia começa quando o sol nasce, né? Qual que é o segredo do negócio? O que está rolando aqui? Eu creio, gente, que o fato do povo de Deus, né? Agora eu vou falar dos judeus, né? Do povo de Israel, acreditar que o dia começa no pôr do sol, tem muito a ver com um lugar de descanso. Quando você acorda cedo para você ir para o trabalho, você acorda, às vezes atrasado, sai correndo, veste roupa, alguns tomam banho, alguns vão para academia, enfim. Mas a gente levanta e já começa a fazer coisa, certo? Nosso dia começa agitado, nosso dia começa trabalhando. Olha que especial quando a gente entende que o começo do nosso dia, na verdade, é no pôr do sol. Claro que alguns estudam, alguns trabalham até mais tarde, mas falando de uma vida normal, tá, gente? Acabou o horário de expediente, a gente vai para onde? Para casa. E a gente vai para casa para quê? Para descansar. Desde sempre, o Senhor está nos apresentando que existe um momento e que é muito especial que esse momento seja o primeiro momento do nosso dia, ser um momento de descansar nele. Ao invés de nós começarmos o nosso dia no agito e depois descansar, o que Deus está falando para nós aqui é, gente, aproveita e começa descansando em mim, porque daí todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha o que fala Provérbios 3:24. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Terminando e complementando com o Salmo 127:2. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Deus não está falando e não quer que a gente seja vagal, tá, gente? Deus está falando o seguinte: aprendam que existe um lugar de descanso profundo, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Não se percam nas preocupações do dia a dia de vocês. Não vale a pena se matar trabalhando dia e noite, noite e dia, para juntar coisas desse mundo, sendo que o que eu tenho para vocês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É óbvio que é importante, gente, nós termos sustento. É óbvio que o trabalho dignifica o homem. São coisas que são verdades para todos nós. Mas nós só temos um trabalho porque o Senhor disponibilizou. Se Ele quiser amanhã demitir alguém, gente, fiquem tranquilos, porque se foi dele, tá tudo de boa. Não se preocupem com o amanhã. A Bíblia em outro momento fala, cada dia o seu mal. Não se preocupem com amanhã e depois e depois. Nós vivemos, gente, uma época, e isso é comprovado cientificamente, com o maior nível de ansiedade da história da humanidade. Nunca na humanidade se viu tanta gente com crise de ansiedade, com momentos de ansiedade, pensando e sofrendo, medicadas por causa disso. Nunca se viu. E ninguém está ileso disso. Ninguém, gente. Mas eu vou dizer para vocês, isso é um resultado de nós não entendermos esse lugar de descanso no Senhor. E o que Deus está falando para nós nesse lugar, nesse dia, nesse momento, gente, é que nós precisamos retornar ao pôr do sol. Em outra versão, a palavra pôr do sol, né, o contexto pôr do sol, se fala também de ocaso, que é quando o sol se põe. Agora menos, porque o Gael já está um pouquinho maior, mas ainda acontece, apesar que ele faz isso direto agora em casa também. O Gael não tem tempo ruim. Se eu chego, ele vem, abraça e beija. Se eu tô saindo, ele vem, abraça e beija.
Agora ele tá com uma mania de assim, a gente sai ali do apartamento para pegar o elevador, aí ele fecha a porta. Aí a gente tá saindo, ele abre a porta e sai gritando no corredor, papai, papai, vem, abraça e diz, te amo, beijo, tá, tchau, Deus abençoe. Volta pro apartamento. Se ele vê que o elevador não veio, ele sai de novo do apartamento, vem, me dá beijo de novo e assim por diante. Ele tá fazendo isso meio direto. Esse é o ponto, gente. O Gael não tem nem medo de gritar meu nome no meio do corredor. E não interessa a hora, tá? Não é só de dia. De noite também ele faz esse tipo de coisa. Mas o ponto é exatamente esse. Quando nós entendemos o nosso lugar em Deus e o que Ele preparou para nós, a gente não vai ter medo de ir para leste para mostrar tudo o que está acontecendo para Deus e ser resolvido. E a gente não vai ter medo de vir para oeste e ter esse descanso nele. Existe um segredo nesse caminho de eu me dirigir primeiro para um arrependimento, para uma vida profunda em Deus, para depois poder descansar nele. Essa ordem, ela nos faz aproveitar demais esse momento. E eu quero dizer para você que é filho de Deus, não tenha medo de gritar o nome dele a hora que for. Porque esse era o lugar que ele tinha planejado desde o início. Esse era o momento. Vai de novo viajar aqui, mas na minha cabeça, gente, eu acho que Deus contava os minutinhos para ter o pôr do sol e ele poder descer e conversar com Adão. Eu tenho certeza absoluta, o desejo dele era gigante nisso. Gente, não por acaso, a criação toda foi feita através da boca de Deus. Deus falava, as coisas iam acontecendo. Mas a Bíblia fala que para criar o homem, ele veio até aqui. Ele colocou a mão dele naquela lama, naquele barro que ele mexeu ali e fez o homem. Existe um segredo gigante nesse entendimento, desse encontro com Deus. E quando Deus começou a falar comigo sobre isso, gente, o pôr do sol, ele ficou mais lindo ainda do que ele já era. Porque é o momento em que a gente consegue olhar para algum lugar, e eu realmente acredito que Deus deixa coisas físicas para nós olharmos, e não para endeusar, gente, mas para memorar, para rememorar o que ele realmente fez de especial. E, gente, o pôr do sol, como a gente falou no começo, é lindo demais. E poder olhar para aquele lugar e lembrar, cara, esse momento foi o momento que Deus desejou estar comigo. Foi o momento em que ele não desistiu da minha vida, em que ele fez o que ele tinha que fazer, o que ele poderia fazer para me salvar. Aqui nesse espaço eu consigo entender, e agora falando da saudade que a gente falou no começo, a gente já está quase acabando, a saudade que Adão sentiu quando ele foi separado de Deus. Eu vou fazer aqui uma propaganda, né, gente, mas é porque é uma cena que eu acho muito bonita. Eu não sei quantos assistiram, e eu, assim, não estou indicando para assistir, mas foi uma cena que eu vi e eu achei ela linda. Que é a cena de Adão na novela da Record de Gênesis, quando ele é expulso do Éden. E ele vai para um lugar e ele começa a cantar para Deus. E ele começa a dizer, cara, que saudade de estar contigo. Porque eu não tenho mais essa possibilidade. E eu imagino a dor no coração de Deus de não poder mais ter esse relacionamento com o homem. Da mesma forma, o homem sentindo essa falta de Deus. Mas é muito louco, gente, porque a gente falou de Adão e a gente vai falar de Jesus. No Getsemane, Jesus sentiu profunda saudade de Deus. Porque da mesma forma que Adão, por causa do pecado, foi separado de Deus, aqui a gente também tem a mesma situação, gente. Jesus foi separado de Deus Pai no momento em que o pecado veio sobre ele para que ele pudesse entregar isso na cruz. O fato é que nós não fomos programados, nós não fomos criados, nós não fomos preparados para nos separarmos. A gente fala de tantas coisas que envolvem separação em vários sentidos. Eu e você, querido, não fomos criados, não está no nosso DNA separar. E eu estou falando isso porque essa palavra, apesar de ser a primeira vez que eu estou falando aqui em Itajaí, ela surgiu há 2 anos atrás na minha vida. E foi num momento extremamente complicado e muito triste para mim. Eu sempre tive muito amor pelo meu avô e pela minha avó, por parte de mãe. Meu relacionamento com eles era extremamente profundo. O meu pai foi extremamente ausente durante toda a minha infância e adolescência. Hoje, graças a Deus, estamos bem. Mas quando a gente precisava de alguma coisa, era o meu avô e minha avó que socorria.
Deus nos guardou de muitas coisas. Meu avô, eu acabei tendo que cortar relacionamento por outro motivo, que aí mais pra frente vocês vão saber. Mas a minha avó, gente, minha avó era minha avó, né? Ela tinha um lugar especial na minha vida, no meu coração. A gente morou muito tempo no mesmo terreno, então a gente vivia junto. Eu lembro e ela falava muitas vezes ela falava que ela estava lá assistindo a novela dela e de repente vinha lá o Júnior de Tico-Tico, né, de motinho, e entrava correndo lá na sala dela e pegava o controle, na época não tinha controle, não, era na TV mesmo. Mudava na TV pro SBT porque estava passando Chaves. E ela no começo ficava brava, porque, pô, eu tava assistindo minha novela, você mudou. Cara, ela sentava e daí de repente tava nós dois rindo do Chaves e das coisas que estavam acontecendo. E tantas outras histórias que Deus pode realmente trazer no meu coração. E aconteceu que a gente estava em Curitiba e veio uma notícia, né? Que ela faleceu em casa, do nada. Ninguém esperava isso. A gente tinha conversado com ela um dia antes, via telefone, né? Ligação de vídeo. E quando veio a mensagem, né? Eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei inclusive com um tênis que eu tinha ganhado do pastor Marcelo. E todo feliz, e a Sabrina estava com uma carinha mais ou menos, mas ela ainda conseguiu dar uma segurada, ela me sustentou ali na minha alegria primeiro, né? E aí a Sabrina contou, amor, aconteceu algo, eu preciso conversar com você, e eu lembro de chorar demais, assim, porque realmente já começou a fazer muita falta. E essa semana, quando eu comecei a rever essa palavra, eu rememorei as coisas com ela. E apesar de doer, porque, como eu falei, a gente não foi preparado para ser separado, eu tenho certeza onde ela está e eu sei que quando ele voltar eu vou poder encontrar ela, graças a Deus. Mas foi muito dolorido, né? E a gente saiu de casa naquele dia, era pré-feriado, nós deixamos os meninos com o Lucas e com a Babi, e aí a gente foi para São Paulo, a gente morava em Curitiba, minha avó morava em São Paulo. E a gente foi com meu irmão e com a minha cunhada. E eu lembro de, no meio dessa viagem, a gente pegou o pôr do sol. E o pôr do sol estava lindo na estrada. Era outono ali, abril, né? Então, o iniciozinho do outono. E tava lindo, tava lindo. E eu lembro que eu comecei a olhar aquilo e falei, uau, Deus, que massa. Porque geralmente dia de morte é um dia feio, né? Eu lembro de muitos enterros e velórios que eu fui que chovia demais e estava nublado. Mas quando eu vi aquele céu lindo aberto, né, não tem como a gente não pensar que, poxa Deus, que massa, que bom que dá para ver isso aqui. E aí de repente o meu irmão colocou uma música para tocar no som, que é uma música que eu vou colocar daqui a pouco aqui pra gente. E essa música falava exatamente desse momento, desse lugar que a gente sente saudade e não sabe por quê. Eu tenho para dizer para nós hoje, eu sei para onde minha avó foi, e a minha oração é que todos nós possamos estar juntos nesse dia, nesse lugar. Mas até que esse dia chegue, até que esse dia aconteça, nesse lugar que nós estamos, nós podemos viver a realidade de um lugar que foi feito por Deus para nós. Não tem a ver com misticismo, eu não estou falando aqui agora para você começar todo dia, 6 da tarde, você começar, né, ter um tempo com Deus, ou que agora a nossa igreja vai ser uma igreja que vai guardar às 6 da tarde, então não vai ter que parar de trabalhar onde você estiver, todo mundo vai para a praia, né, fazer lá o negócio de coisa lá, e assim por diante. Não é isso. O que eu quero trazer para nós, gente, é muito mais profundo do que simplesmente um ver do pôr do sol. É enxergar Cristo em todas essas coisas. Tanto na salvação, no arrependimento, na solução daquilo, quanto no acalento, no suporte, no abraço, no carinho. Jesus, ele é tão completo que ele consegue acessar a gente em qualquer desses lugares. Antes de qualquer altar ser construído, gente, antes de qualquer altar ser construído, já havia um lugar de segurança, refrigério e liberdade para nós. E esse lugar não deixou de existir por causa do pecado. Nós só não vivemos ele se a gente não quiser. Porque a disponibilidade existe para todos nós. E o convite que eu tenho para fazer para nós hoje, gente, é resgatar esse lugar. Resgatar esse lugar na nossa vida. Resgatar esse lugar na nossa história. Resgatar esse lugar de clareza sobre as coisas que precisam ser arrumadas,
mas ao mesmo tempo de enxergar a beleza de um momento do dia que o Senhor está falando com a gente, né? Depois que Deus começou a falar comigo, a gente para muitas vezes no dia para a gente ver o pôr do sol. E, de novo, não de uma forma mística, mas de uma forma muito, muito amável. De rememorar mesmo, poxa Deus, você fez esse momento ser tão lindo assim, porque era o momento que você tinha um encontro com o homem, então eu desejo ter esse lugar com o Senhor, eu quero viver dessa forma. Não é possível viver sem esse lugar no nosso dia a dia, gente. Não é possível. É claro que o Senhor é misericordioso e mesmo que a gente não faça isso todo dia, nos momentos que a gente fizer, Ele dá aquela carregada na bateria. Mas eu digo que o dia a dia ele pode ser extremamente saudável se nós encontrarmos esse lugar todos os dias. Esse lugar de alento, esse lugar de provisão, esse lugar de liberdade.